Você não chegou aqui por acaso. Há coisas acontecendo ao seu redor e dentro de você que não são normais. Você sente, não sente? Há um peso que ninguém consegue explicar, dores que surgem sem causa aparente e uma angústia que cresce sempre que você tenta confiar em alguém. Amigos que antes te abraçavam, agora te olham com olhos diferentes. Há algo errado, e você sabe disso. E hoje, pela primeira vez, você vai descobrir o que realmente está por trás disso tudo. Este vídeo é um divisor de águas. Ele não é mais um conteúdo aleatório da internet. Ele é um chamado, um despertar. E se você chegou até aqui, é porque existe uma guerra sendo travada ao seu redor. E, finalmente, você está prestes a receber a arma que pode mudar tudo. Não é coincidência que você tenha clicado neste vídeo agora. Há uma urgência espiritual que te trouxe. Porque enquanto você dorme, forças invisíveis estão se movendo. E a verdade é que muitas das doenças que seu corpo carrega não vieram do nada. Você já suspeitou disso, não é? Que aquela dor no estômago, aquela pressão no peito, aquela ansiedade constante, não são apenas sintomas clínicos. São sintomas espirituais. São o reflexo de uma inveja camuflada, disfarçada de amizade. E essa inveja silenciosa, que vem de quem você menos espera, tem um peso devastador. Ela contamina o ambiente, suga sua energia, sabota suas conquistas e adoece o seu corpo. Mas hoje você vai receber algo poderoso, um salmo de guerra, uma oração viva, uma palavra que não apenas te protege, mas que destrói a raiz do seu sofrimento. Porque o problema nunca foi só físico, nunca foi só emocional. O que você sente é o efeito de um mal que tem nome e tem direção. Inveja disfarçada de carinho. O falso afeto de quem sorri enquanto deseja sua queda. Você sente isso. Você tenta se convencer de que é paranoia, mas o seu espírito sabe. E agora, você terá uma resposta. Mais que isso, você terá uma arma. Neste vídeo, você vai entender por que certos amigos adoecem a sua alma. Vai descobrir como a inveja se infiltra em forma de presença, de palavra, de oração contrária. E mais importante ainda, você vai aprender como usar o salmo certo para anular esse veneno e expulsar essa influência. Uma arma espiritual que toca o invisível e traz cura para o visível. E no final deste vídeo, eu vou revelar o segredo que transforma esse salmo em um escudo permanente. Não é apenas a leitura, é o modo certo de declarar. É a aliança que você sela com o céu quando profetiza com fé. Esse é o ponto mais importante, e ele está no final. Não perca. Mas antes de seguir, escreva aqui nos comentários a frase que será sua declaração de guerra. Eu destruo a raiz do meu sofrimento. Escreva agora. Isso é mais do que um comentário. É um ato espiritual. É você tomando posição como guerreiro. É você saindo da passividade da dor e entrando na autoridade da cura. Agora respire fundo. Prepare o seu espírito. Porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente o rumo da sua vida. O ChatGPT disse: o que você sente não é exagero, não é coincidência, não é algo que está na sua cabeça. A dor que se manifesta no seu corpo, a exaustão que não passa, a sensação de estar sendo sugado espiritualmente, tudo isso é real. E mais do que real, é espiritual. Poucos têm coragem de admitir, mas você está no meio de uma guerra, invisível aos olhos, mas profundamente ativa no mundo espiritual. O que está te atingindo não é apenas o estresse, a rotina ou o acaso. O que está te atingindo tem nome: inveja espiritual. E esse tipo de inveja não se limita a olhares tortos ou palavras ditas pelas costas. Ela carrega peso, energia e muitas vezes carrega maldição. Ela se disfarça de amizade, mas age como veneno. E se você tem sentido seu corpo adoecer, sua mente confundir-se e sua alma se esgotar, saiba, isso não é normal. Isso é ataque.
A Bíblia já nos alertava sobre essa dimensão da vida que poucos enxergam. Em Efésios 6,12 está escrito: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que a verdadeira origem da sua dor pode não ser visível. Não é aquela pessoa, aquele exame, aquele momento, é o que está por trás disso. São forças atuando em silêncio, alimentadas por sentimentos podres que crescem no coração de quem diz te amar. Você precisa entender, a inveja não é apenas um sentimento humano, ela é uma porta espiritual. E quando alguém, mesmo sorrindo para você, permite que a inveja entre, essa porta se abre para coisas que você não pode ver, mas sente. O corpo começa a adoecer. Relacionamentos começam a desmoronar. Projetos travam, a energia desaparece. Tudo isso porque você está sendo drenado espiritualmente por uma guerra silenciosa, uma guerra que só pode ser vencida com armas espirituais. E é aqui que a sua dor ganha novo sentido. Porque se você está sentindo tudo isso, é porque você carrega algo precioso. A inveja nunca se volta contra o inútil. Ela persegue o que brilha. O inimigo não investe em quem já está no chão. Ele ataca quem carrega propósito, quem tem luz, quem está na rota certa. A sua dor não é sinal de fraqueza. Ela é sinal de que você é alvo. E se você é alvo, é porque há um plano maior sobre a sua vida. O ataque que você sofre é a confirmação da unção que você carrega. E é por isso que você não pode mais ignorar os sinais. Essa dor tem raiz, e essa raiz pode e vai ser destruída. Porque o mesmo Deus que revelou essa batalha no mundo espiritual também entregou a arma para vencê-la. E essa arma é a palavra. É um salmo específico que não apenas revela o que está escondido, mas também corta o mal pela raiz. Um salmo que quebra o ciclo da inveja e limpa o caminho da cura. Nos próximos momentos, você vai conhecer essa arma. Vai entender como ela age, por que ela é tão poderosa e como usá-la de forma certeira. Vamos entrar juntos nos segredos espirituais que revelam por que seu corpo adoeceu quando seu círculo de amizades se corrompeu e como restaurar tudo o que foi perdido. O que vem a seguir vai ativar algo no seu espírito que você já pressentia, mas ainda não tinha palavras para explicar. E a primeira revelação vai mudar completamente a forma como você enxerga quem está ao seu redor. O primeiro sinal que precisamos reconhecer hoje é este. Quando a inveja espiritual começa a se manifestar, o seu corpo avisa antes que sua mente compreenda. Sim, é isso mesmo. O seu corpo sente o peso do ambiente, absorve a tensão silenciosa das relações e responde com sintomas físicos que os exames não explicam. Você sente cansaço excessivo, dores que mudam de lugar, peso nos ombros, insônia, enjoos repentinos, sensações de sufocamento ou até mesmo palpitações. E tudo isso sem motivo aparente. Mas agora você sabe, isso tem nome, isso tem raiz. Isso é um ataque espiritual. Muitas vezes, esses sintomas surgem logo após você compartilhar algo bom com alguém. Uma conquista, um plano, um sonho. Você mal termina de contar e algo começa a dar errado. O corpo sente primeiro porque o espírito já foi atingido e o seu espírito, em silêncio, tenta alertar. Alguém aqui não te quer bem. Você tenta racionalizar, dizer a si mesmo que é apenas coincidência, mas não é. É um sinal. E o seu corpo está gritando por proteção. A palavra de Deus já nos mostrou como esse tipo de energia maligna atua. Em Provérbios 14:30 está escrito: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Essa é uma verdade espiritual e fisiológica. O ambiente onde há inveja é um ambiente doente. A inveja corrói.
Ela tem o poder de perturbar não só o emocional, mas também o físico. Ela desequilibra, enfraquece, adoece. Não à toa, tantas pessoas vivem doentes e nunca encontram a raiz do problema, porque ela não está no corpo, está no invisível. Mas entenda isso, se o seu corpo sente, é porque o seu espírito está sensível. E isso não é fraqueza, isso é discernimento, isso é sensibilidade espiritual. Você não está doente de nervo, como alguns dizem. Você está conectado a uma verdade que o mundo físico não consegue explicar. E isso é uma bênção disfarçada. A dor que você sente é a sirene que te protege. É o alarme que Deus colocou dentro de você para que você não permaneça onde há contaminação. É o seu radar profético. A sua carne dói porque o seu espírito não aceita ser tocado pela inveja. Lembre-se, até Jesus sentiu no corpo os efeitos do peso espiritual. No Getsêmani, ele suou sangue. Seu corpo respondeu ao peso do que estava para acontecer. E se até ele sentiu, por que você não sentiria? A diferença é que agora você sabe o porquê. Você tem nome para o que sente. Você não está à mercê. Você está sendo despertado para agir. Mas me diga com toda a sinceridade, você já viveu isso? Já sentiu seu corpo reagir negativamente logo após uma conversa com alguém ou depois de estar em certos lugares? Já ficou doente de um jeito estranho, como se algo tivesse sido sugado de você? Se isso tem acontecido com você, escreva aqui nos comentários. Compartilhe sua história, porque tem muita gente passando por isso em silêncio e achando que está sozinha. A sua experiência pode ser a confirmação que outro guerreiro precisa para despertar também. O segundo sinal poderoso que precisamos analisar agora é este. Quando a inveja atinge o campo espiritual, ela desorganiza a sua mente e confunde o seu discernimento. Você começa a duvidar de si mesmo. Questões simples se tornam complexas. Suas decisões travam. Você acorda com pressa de resolver a vida e, de repente, está paralisado sem saber por onde começar. A mente que antes era clara, agora está pesada. Pensamentos repetitivos, preocupações que não fazem sentido, uma inquietação que rouba sua concentração e sua paz. E isso não acontece só uma vez, vira rotina. Você se sente cercado por uma névoa. Vai fazer suas orações, mas não consegue se concentrar. Vai ler a palavra, mas ela parece distante. Sente que está fazendo tudo certo, mas nada flui. Como se algo estivesse bloqueando sua conexão com Deus. E está. Porque quando a inveja é alimentada no ambiente, ela lança uma confusão espiritual que bagunça sua mente e silencia sua intuição. Na Bíblia, vemos algo muito semelhante acontecer com o profeta Elias. Em 1 Reis 19, logo após uma das maiores vitórias espirituais, quando ele enfrentou os profetas de Baal, Elias foi tomado por um medo súbito e entrou num estado de confusão profunda. Ele fugiu, se isolou, desejou a morte. Como pode um homem tão ungido, tão poderoso, ser tomado por tamanha fraqueza mental e emocional? Porque após a batalha espiritual, veio o ataque sutil, invisível, mental. Elias venceu no visível, mas foi atingido no invisível. A inveja faz isso. Ela não vem apenas com palavras diretas. Ela vem com energia desviada, com oração contrária, com pensamentos lançados contra você. E quando você está espiritualmente aberto, quando está crescendo, brilhando, realizando, esses ataques aumentam. A confusão mental não é desorganização comum, é um dardo do inimigo. E você precisa aprender a identificar isso antes que se torne paralisante. Agora veja, se você tem sentido isso, se tem vivido esse ciclo de confusão, desânimo e esvaziamento espiritual, não pense que é sinal de fraqueza. Na verdade, é o contrário. Isso é sinal de que você está sendo percebido no mundo espiritual. O inimigo não investe tempo em quem está parado. Ele lança dardos contra quem está avançando. E esse ataque mental não é aleatório.
É um esforço para te calar, para te fazer desacreditar de si, para paralisar sua caminhada com Deus. Mas hoje, essa mentira é exposta e você recebe entendimento para resistir. A boa notícia é que a mesma palavra que expõe o ataque também oferece o antídoto. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você está sentindo confusão, medo ou descontrole, saiba que isso não vem de Deus. Vem de outro espírito. E se não vem de Deus, pode e deve ser rejeitado. Esse versículo é uma senha espiritual, um lembrete de que mesmo no meio da névoa, Deus te chama para o equilíbrio. E esse equilíbrio começa quando você reconhece que o ataque existe e começa a combatê-lo na raiz. E me responda aqui nos comentários, você tem vivido isso? Tem sentido sua mente desorganizada, como se algo estivesse te desconectando de Deus, te paralisando no meio do caminho? Compartilhe a sua experiência aqui embaixo, porque o que você está vivendo, muitos também estão. E a sua voz pode ser o eco que liberta outra vida nesse exato momento. O terceiro sinal que Deus usa para te alertar é este: um desconforto profundo com ambientes onde outros parecem estar confortáveis demais. Você já reparou nisso? Há lugares onde todo mundo parece se encaixar, mas você sente algo estranho no ar. Todos riem, conversam, se distraem, e você, mesmo tentando participar, sente uma inquietação no espírito. Algo te diz que aquele ambiente não é seu, que aquela conversa não te edifica, que aquele convívio tem algo encoberto. Esse incômodo não é arrogância, não é timidez, é discernimento espiritual. E muitos, ao sentirem isso, se culpam. Pensam que são frios, antissociais, ingratos. Mas não é isso. É que você está sendo treinado para perceber o invisível. Esse terceiro ponto revela uma dor que só quem está sendo separado por Deus compreende. A dor de não se encaixar mais onde antes se encaixava perfeitamente. Lugares, amizades, festas, hábitos, conversas. Tudo parece o mesmo, mas você já não é. A presença de Deus começou a ampliar sua percepção. E agora você sente quando o ambiente está contaminado. Sua sensibilidade aumentou. Sua alma não aceita mais o que antes tolerava, e por fora tudo parece bem, mas por dentro algo grita. Você sente uma tensão que ninguém percebe. Parece exagero? Não é. É separação. Isso aconteceu com José no Egito. Em Gênesis 39, mesmo vivendo no palácio, mesmo cercado de privilégios, José se manteve separado. Ele percebeu que havia algo errado na atmosfera daquela casa. A esposa de Potifar tentava seduzi-lo dia após dia, mas ele sentia o perigo no espírito. Muitos teriam cedido, mas José discerniu. Ele escolheu o incômodo da obediência ao invés da falsa paz da conveniência, e por isso foi parar na prisão. Aos olhos humanos, parecia ter perdido. Mas aos olhos de Deus foi o passo exato para que ele fosse promovido. Porque Deus testa seus escolhidos com ambientes desconfortáveis. É nesses momentos que ele observa: você está pronto para viver aquilo que eu preparei? Ou vai se corromper no meio do caminho? Esse desconforto que você sente não é algo ruim. É um alerta, é uma blindagem. É Deus te protegendo antes mesmo que você entenda. O incômodo do justo é a dor do crescimento. Você não pertence mais ao lugar onde tudo é permitido. E isso é bom, muito bom. Porque quando você começa a ser separado, Deus começa a te posicionar. Ele está removendo o velho para fazer nascer o novo. E esse vazio, essa solidão momentânea, é exatamente o espaço onde ele vai derramar sua glória. Quando você deixa de pertencer a todos os lugares, você passa a pertencer totalmente a ele. E isso muda tudo. Então, se você tem se sentido assim, desconectado, deslocado, desconfortável em certos lugares, não lute contra isso.
Isso é um sinal positivo. É a voz silenciosa de Deus dizendo: você não foi chamado para se moldar, você foi chamado para transformar. Quem transforma não se adapta. Quem carrega luz incomoda a escuridão. Agora faz uma coisa. Comenta aqui embaixo. Você tem se sentido assim? Mais isolado, incompreendido, desconfortável em lugares onde antes era bem-vindo? Escreve aqui, porque você vai perceber que não está sozinho nessa caminhada. E se essa palavra te fortaleceu, declare nos comentários: Senhor, eu escolho ser separado para viver o teu propósito. Essa declaração sela o que Deus começou no seu espírito. O ChatGPT disse: e isso nos leva ao nosso próximo ponto, que é um dos mais profundos e, para muitos, também o mais confuso: a sensação de ser testado repetidamente nas mesmas áreas da vida. Você já teve a impressão de estar preso em um ciclo? Como se as mesmas lutas, os mesmos tipos de perdas ou desafios se repetissem em diferentes fases da sua caminhada. Muda o cenário, mudam as pessoas, mas o tipo de dor parece o mesmo. É como se você estivesse girando em círculos, sempre voltando para o mesmo ponto, mesmo após tanto esforço e oração. Essa experiência, para muitos, gera frustração. Dá vontade de parar. A mente começa a pensar: será que estou em pecado? Será que Deus me esqueceu? Porque isso sempre acontece comigo, mas a verdade espiritual por trás desse padrão é profunda e libertadora. Esses ciclos repetidos são, muitas vezes, a forma que Deus usa para aprofundar o seu caráter e prepará-lo para carregar algo maior. Deus não está apenas interessado em te tirar do deserto. Ele quer te ensinar a andar sobre ele com autoridade. E para isso, ele precisa firmar algumas verdades no seu interior de forma tão profunda que nem o tempo nem as tempestades possam removê-las. A Bíblia nos mostra isso com clareza na vida de Pedro. Em João 21, após negar Jesus 3 vezes, Pedro é confrontado pelo próprio Cristo ressurreto. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro responde. A repetição não foi à toa, foi um ciclo de restauração. Cada repetição curava uma negação, cada resposta reescrevia uma ferida. E só depois disso Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Pedro foi estabelecido como pastor de almas só depois de ser provado e aprovado na dor que mais o envergonhava. Assim também é contigo. Esses testes que se repetem não são castigo, são convocações, são aulas que o céu insiste em te dar, porque sabe o nível de autoridade que você está prestes a carregar. Deus não te deixa em círculos para te frustrar, mas para te fortalecer. A cada volta, algo em você amadurece. A cada queda, uma nova consciência é formada. A cada dor, uma nova unção é liberada. Então, se você sente que está preso em ciclos, entenda: isso não é um atraso, é lapidação. Deus está te preparando com paciência, porque Ele sabe o peso do propósito que está por vir, e essa verdade que acabamos de ver se conecta diretamente com a grande promessa que eu guardei para o final deste vídeo. Continue comigo, porque cada ponto que estamos revelando aqui nos aproxima da chave que pode destravar completamente a sua visão espiritual e te posicionar de vez na rota do seu chamado. Aliás, quero te perguntar: você sente que tem enfrentado os mesmos testes, os mesmos desafios, de novo e de novo? Compartilha aqui nos comentários. Você não está sozinho. Essa é uma das marcas mais claras de que Deus está moldando alguém para um propósito específico. E se essa palavra fez sentido para você, declara agora: eu entendi o ciclo, eu estou sendo preparado. Essa frase tem poder. Ela transforma sua dor em resposta, seu ciclo em missão e sua história em testemunho vivo. O ChatGPT disse: e agora chegamos a um dos sinais mais sutis, mas também um dos mais poderosos.
A perda de força espiritual sem causa aparente. Sabe aquela sensação de esgotamento, de cansaço profundo, como se a sua alma tivesse sido drenada? Não é um cansaço físico comum. Você dorme, mas não descansa. Você ora, mas se sente sem voz. Você tenta reagir, mas é como se tivesse uma nuvem sobre você, abafando sua energia, sua clareza, sua autoridade. Esse tipo de esgotamento é diferente. Ele não nasce de uma rotina pesada ou de uma carga emocional comum. Ele tem raízes espirituais. Muitas vezes, esse esvaziamento interior é resultado de um vazamento energético causado por acessos indevidos. Sim, acessos. Pessoas que, mesmo sem intenção consciente, sugam sua força espiritual com suas palavras, julgamentos, invejas e até mesmo com a constante postura de dependência emocional. E quando esses amigos são, na verdade, os portais do ataque, o efeito é ainda mais corrosivo. Essa exaustão é um sinal. É a linguagem silenciosa da alma tentando avisar. Alguém está se alimentando do que é teu. E aqui está a chave. Não é apenas sobre proteção, é sobre reposicionamento. Deus permite esse esvaziamento não para te destruir, mas para te despertar. Ele está mostrando que chegou a hora de fechar os vazamentos, blindar o território e elevar o nível de discernimento. Na Bíblia, vemos essa dinâmica na história de Sansão. Em Juízes 16, ele era um homem cheio da força de Deus, literalmente ungido com um poder que ninguém mais possuía. Mas o que aconteceu? Delilah se infiltrou com aparência de afeto. Ela não o golpeou com uma espada, ela o enfraqueceu com perguntas, com insistência emocional, até descobrir sua vulnerabilidade. E quando ela teve acesso, a força de Sansão foi drenada. Quando ele percebeu, o Espírito de Deus já havia se retirado. Mas entenda, não foi de uma vez, foi aos poucos. Até que ele ficou como muitos ficam hoje, acordados fisicamente, mas espiritualmente adormecidos. Fortes por fora, mas drenados por dentro. E talvez essa seja a sua realidade agora. Você não sabe por quê, mas está desanimado. Você tenta manter a fé, mas ela parece distante. E quanto mais você se aproxima de certas pessoas, mais cansado você fica. Essa exaustão não é natural. É o resultado de uma guerra espiritual silenciosa. Mas há uma boa notícia. Se a sua força foi drenada, Deus está pronto para restaurá-la. O mesmo Sansão que perdeu tudo, teve sua força renovada uma última vez para cumprir seu destino. E com você será assim. Esse cansaço que você está sentindo é o prenúncio de uma restauração radical. Você está sendo chamado para fechar os vazamentos e recuperar sua unção. Aqueles que antes drenavam você, agora verão a sua força se multiplicar. Porque o cansaço é um sinal. Sua unção está sendo protegida para um novo nível. Agora quero te perguntar diretamente. Você tem sentido esse tipo de esgotamento inexplicável? Tem percebido que, ao se afastar de certas pessoas, sua alma começa a respirar de novo? Compartilhe aqui nos comentários. Você pode ajudar outros a reconhecerem esse mesmo sinal. E se essa palavra te alcançou, declara agora: eu encerro os acessos, minha força será restaurada. Essa é sua resposta espiritual. Porque às vezes, a perda de força é apenas o início de um novo nível de autoridade. E finalmente, chegamos ao nosso último pilar antes da revelação final. Talvez esse seja o sinal mais silencioso de todos, justamente por ser o mais camuflado. A estagnação inexplicável. Você sente que faz tudo certo. Ora, jejua, declara, crê. Você até sente que está fazendo mais do que fazia antes, mas por algum motivo, nada avança, nada rompe, nada floresce. É como se você estivesse preso num ciclo invisível, onde tudo se repete, mas nada se concretiza. Esse é um dos ataques espirituais mais sofisticados causados pela inveja oculta, o congelamento de ciclos.
A inveja, quando cultivada por pessoas próximas, pode criar uma atmosfera de contenção espiritual. Não é só que as coisas não acontecem, é que elas chegam a quase acontecer e param. A porta abre e fecha. A pessoa promete e some. A oportunidade surge e evapora. E você começa a se questionar: será que sou eu? Será que estou errando em algo? Mas aqui está a verdade. Não é você que está travado, é o seu ambiente que foi contaminado. A inveja tem esse poder. Ela paralisa o ambiente. Ela cria uma espécie de barreira invisível, onde tudo que é seu fica retido. E pior, por vir de pessoas que deveriam te impulsionar, ela gera confusão interna. Você se sente grato por essas pessoas, mas ao mesmo tempo esgota-se na tentativa de entender por que sua vida parece não sair do lugar. Na Bíblia, vemos essa realidade de forma clara na vida de José. Ele tinha um chamado grandioso, e seus irmãos sabiam disso. Sabiam que ele era diferente. Sabiam que havia algo sobre ele que não podiam explicar. Então o invejaram. E o que fizeram? Jogaram-no numa cova. Literalmente o enterraram vivo. Durante anos, José viveu como se sua promessa estivesse congelada. Traído, vendido, esquecido. Mas aqui está a chave. O que parecia estagnação era apenas o silêncio estratégico de Deus. Não era fim. Era processo. Não era abandono. Era alinhamento. E da mesma forma, talvez você tenha sido enterrado por palavras, por julgamentos, por maldições invisíveis proferidas por aqueles que não suportaram sua luz. Talvez o que você está chamando de bloqueio seja, na verdade, um preparo. Um tempo onde Deus esconde você, não para puni-lo, mas para purificá-lo. Purificar seu ambiente, separar o joio do trigo, mostrar quem está do seu lado e quem apenas estava ao seu redor. Se você se sente travado, sem explicação, se tudo parece que vai, mas não vai, talvez esse seja o sinal final de que o ambiente precisa ser limpo. E isso não começa fora, começa dentro, com discernimento, com posicionamento, com a escolha de não mais se calar diante do que o Espírito já revelou. Agora eu te pergunto, você tem vivido essa estagnação silenciosa? Já se pegou perguntando, por que parece que nada nunca se conclui na minha vida? Compartilha nos comentários. Isso pode ser um divisor de águas não só para você, mas para muitos que estão vivendo o mesmo ciclo. E agora que você compreendeu esses sinais, chegou o momento de selar tudo isso. A lição final que eu te prometi no início não é apenas mais um ponto da lista. Ela é a chave que une tudo o que falamos e pode destravar a promessa completa que Deus tem para a sua vida. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir é, sem dúvida, o mais importante de tudo. Se você chegou até aqui, quero que ouça com atenção o que vou te dizer agora. Você faz parte de um grupo raro. Um grupo que não apenas escutou, mas permaneceu. Sua permanência até este ponto é um sinal claro de que o Espírito Santo está te chamando com força. E a palavra que vou te entregar agora é o verdadeiro motivo de tudo o que falamos até aqui. O que vou te revelar agora não é apenas mais um ensinamento. É a verdade que conecta todos os sinais. É o segredo espiritual que transforma dor em direção, resistência em confirmação, silêncio em estratégia. A revelação final é esta. O que você interpretou como ataque era, na verdade, o anúncio. O anúncio de que você carrega algo que ameaça as trevas. Toda oposição, todo ciclo travado, toda inveja, todo isolamento, não foram contra você, foram contra o que está dentro de você. O inimigo não investe onde não há ameaça. E o fato de você ter sido tão pressionado, tão resistido, tão observado, não é um sinal de que você está errado. É o maior sinal de que você carrega um chamado que não pode mais ser escondido. A sua vida está em guerra porque você está em transição. Você não está mais onde estava, mas ainda não pisou
Onde vai estar? Esse espaço entre a promessa e o cumprimento é o lugar onde os céus se movimentam e onde os infernos tentam impedir. Mas aqui está a verdade que você precisa guardar. Tudo o que você enfrentou foi Deus dizendo ao mundo espiritual: esse aqui é meu. E para ilustrar isso, olhe comigo para a história do batismo de Jesus. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer cura, antes de qualquer ensinamento, Jesus vai até João e se submete ao batismo. E naquele momento, os céus se abrem, o Espírito desce e o Pai declara: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Uma revelação pública, uma validação celestial. Mas imediatamente depois, Jesus é levado ao deserto, não por erro, não por pecado, mas pelo próprio Espírito. Veja isso, a maior confirmação espiritual da identidade de Jesus foi seguida pelo maior confronto com o inimigo. E talvez esse seja o seu momento. Você passou por desertos, foi tentado, questionado, isolado, mas o que ninguém viu foi que você já tinha sido validado antes do ataque começar. Você não está tentando provar algo, você já foi escolhido. A revelação é essa: as lutas que você enfrentou não te desqualificam, elas te revelam. Você só está sendo pressionado porque Deus está prestes a te posicionar, e as trevas estão desesperadas tentando impedir que você enxergue isso. Agora eu te pergunto com toda a seriedade pastoral: você vai continuar duvidando do que Deus já confirmou? Ou vai se posicionar como quem entendeu que o tempo de esconderijo acabou? Essa é a hora. Essa é a virada. Não ignore essa revelação, porque se você a abraçar, não só sua visão vai mudar, mas seu ambiente, seu destino e sua voz também. Respire fundo. Pense. Medite. E esteja preparado para a conclusão deste estudo. Porque no próximo capítulo, nós vamos reunir tudo o que foi dito e selar esta palavra em seu coração, através de uma oração poderosa. Se você chegou até aqui, quero que saiba: isso não é comum. É sinal de que o Espírito Santo está agindo em sua vida. Sua permanência é uma evidência clara de que Deus está te chamando com urgência e com amor. Essa jornada não foi à toa. Tudo o que você ouviu até aqui foi uma convocação divina. E agora é o momento de selar tudo o que foi plantado. Feche seus olhos por um instante, abra seu coração e receba essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que te ouviu com sinceridade, que toda palavra ministrada se torne vida dentro dela, que essa pessoa nunca mais seja a mesma, que a confusão dê lugar à clareza, que o medo seja vencido pela fé, que a dúvida se transforme em direção e que, a partir de hoje, ela caminhe em autoridade, com o coração firme e os olhos fixos em ti. Que cada casa aqui representada seja alcançada pela tua paz e que nenhuma força contrária prevaleça. Agora, com fé, escreva nos comentários: eu fui selado por Deus para um novo tempo. Diga isso como um ato profético, como quem assume publicamente sua decisão. E se essa palavra te tocou, compartilhe este vídeo. Você pode ser o instrumento usado por Deus para transformar outras vidas. Não subestime o poder de um clique. Essa é uma missão. Inscreva-se no canal. Não por rotina, mas por compromisso espiritual. Faça deste espaço um altar onde sua fé será alimentada continuamente. E não pare por aqui. Clique agora no próximo vídeo. Deus ainda quer continuar essa obra em você. O céu se move quando você responde.